presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que obriga os postos a exibirem os preços dos combustíveis antes e depois da lei que impôs teto de 17% no ICMS. De acordo com o texto, o objetivo da medida é permitir que os consumidores possam comparar os preços cobrados antes e depois da imposição do teto. O texto também diz que os postos devem informar separadamente o valor aproximado relativo ao ICMS. O decreto entra em vigor a partir de hoje e vale até o final de 2022. Mas não prevê punição para o posto de combustível que não cumprir a determinação. O texto também define que o posto deverá usar como parâmetro de comparação de preços a data de 22 de junho, um dia antes de o presidente sancionar a lei que fixa um teto para as alíquotas de ICMS sobre combustíveis. Congresso discute a votação da PEC Kamikaze, que libera um gasto de 41 bilhões de reais em um ano eleitoral. O governo quer agora aprovar a qualquer momento, já a oposição faz de tudo para adiar a votação. Veja então na análise do nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. É o seguinte, depois de uma reunião hoje, que durou mais ou menos 1 minuto, na Câmara dos Deputados em Brasília, os apoiadores do governo, os apoiadores da aprovação da PEC, que vai dar mais R$200 do Auxílio Brasil, que vai dar R$1.000 para caminhoneiros, que vai dobrar o Vale Gás e que tem uma reserva de 2 bilhões para taxistas de todo o país, o governo e Lira querem aprovar rapidamente, mas a oposição quer adiar a votação. O pessoal do governo diz o seguinte: essa PEC não é do governo. Você não está votando contra ou a favor do Bolsonaro. Essa PEC é do Congresso. Portanto, você tem que votar porque você é do Congresso. E a oposição diz que a PEC tem uma série de injunções jurídicas que deve ser melhor discutida e, portanto, tem que ser adiada a votação. Acontece o seguinte: para que a oposição consiga o seu desejo, ela tem que ter 1/5 da Câmara dos Deputados. Se você fizer aí um cálculo, dividir 513 por 5, você vai ver que ela precisa de 103 assinaturas, o que não é muito fácil. Mas ela já conseguiu algumas assinaturas. Por exemplo, do PSDB, a única pessoa, o único deputado que votou a favor de adiar a PEC foi a deputada por São Paulo, Joyce Hasselmann. No União, o deputado Kataguiri e mais um deputado votaram. No PDT, 3 deputados votaram a favor do adiamento. No PSB, Tabata Amaral e mais 2 votaram. E no PT, 5 deputados votaram pelo adiamento da votação da PEC Kamikaze. Portanto, esta quinta-feira vai sendo assim uma quinta-feira decisiva para os apoiadores e para aqueles que querem adiar a votação. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse que as Forças Armadas não duvidam da lisura das eleições e que o objetivo é colaborar com o voto eletrônico. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, descartou que as Forças Armadas estejam duvidando da segurança do voto eletrônico e reforçou o papel colaborativo da instituição nas eleições de outubro. Não se está duvidando ou achando isso, aquilo, outro, simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu disse em reuniões presenciais com os dois, com o presidente e o vice-presidente, ministro Fachin, ministro Alexandre Moraes, desde o início. O general foi convidado por deputados para apresentar as prioridades da pasta neste ano. Ao falar sobre as eleições, Nogueira disse que participou de reuniões com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e destacou que a defesa sempre estará pronta para colaborar com a segurança do processo eleitoral. Então nós estamos ainda nessa fase e esperamos, o que a gente espera, e o povo brasileiro todo espera, depois de tanta discussão, de tanto debate, não é, de dúvidas, de acertos e
de erros, talvez, nós possamos ter um processo eleitoral garantido pela transparência, pela segurança e pelas melhores condições de auditoria. E o Senado aprovou uma medida provisória que estende a possibilidade de empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada. Os beneficiários desses programas podem autorizar a União a descontar dos benefícios até 40% dos valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos e financiamentos. Além de estender a possibilidade de empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada, a proposta eleva a margem do crédito consignado, isto é, o valor da renda que pode ser comprometido com o empréstimo. Por se tratar de uma medida provisória, o texto está em vigor desde que foi editado pelo Executivo em março. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. O senador Davi Alcolumbre pediu para que a pauta fosse incluída por acreditar que há uma necessidade de facilitar o crédito às famílias brasileiras. A expectativa do governo é que o maior acesso ao crédito represente uma injeção de recursos na economia brasileira na ordem de 77 bilhões de reais. E o clima esquentou mais uma vez no Congresso. As deputadas discutiram fortemente durante uma audiência da Comissão da Mulher. As deputadas federais Sâmia Bonfim, do PSOL, e Cristo Nieto, do PL, discutiram durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A sessão debatia a aprovação de uma moção de aplauso e reconhecimento à juíza Joana Ribeiro Zimmer pela corajosa e exemplar defesa do direito à vida desde a concepção. A magistrada de Santa Catarina impediu o aborto legal de uma criança de 11 anos, vítima de estupro. Deputada Sâmia, por gentileza. O pedido de homenagem à juíza, derrubado por falta de quórum, foi apresentado por Cristo Nieto e também pelo deputado federal Diego Garcia, do Republicanos. Do SISU 2022, o INEP divulgou o resultado da segunda chamada para os aprovados. Os candidatos aprovados terão de 3 a 18 de julho para fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. A data, horário e local devem ser consultados junto à instituição de ensino. Já os candidatos que não conseguiram vaga na chamada única ainda poderão se inscrever na lista de espera de um dos cursos escolhidos no ato da inscrição. Esta etapa já está disponível e segue até 18 de julho. No caso da aprovação pela lista de espera, o candidato poderá ser convocado pela instituição a partir de 25 de julho. O SISU é o meio pelo qual o Ministério da Educação, o MEC, seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. O processo seletivo utiliza as notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E a seguir, crise no governo britânico. Depois de uma série de escândalos e situação insustentável, o primeiro-ministro Boris Johnson renuncia nesta quinta-feira. Mundo em colapso, alta de preços leva mais de 70 milhões de pessoas para a extrema pobreza e fome cresce em todo o planeta. É a seguir aqui no RB Notícias. Até já.